Continuando a nossa série sobre o Evangelho segundo João, capítulo 7. Já explicamos até o capítulo 6. E para quem quiser ver a playlist completa, aqui no canal Firmeza da Verdade, o link vai estar aí no primeiro comentário fixado no topo dos vídeos anteriores. É imprescindível que você assista depois de você terminar de ver este vídeo, se você ainda não viu a explicação dos capítulos anteriores. Muito importante mesmo. Versículo 1, então, de João 7. Passadas estas coisas, Jesus andava pela Galiléia porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Sim, depois daquele discurso ali do João 6, que nós vimos no vídeo passado, e no retrasado também, as pessoas já não estavam gostando dele, tanto é que todo mundo abandonou ele, menos os 12. No final, depois daquele discurso. Então ele começou a ficar andando mais pela Galiléia, tá? E ele não estava mais na Judéia, porque aqui diz os judeus procuravam matá-lo. É lógico que nem todos os judeus queriam matá-lo, não se generaliza nada. Fato é que os judeus na época eram, eles principalmente os fariseus ali, eles eram, vamos dizer assim, as autoridades religiosas da época, né? Só que você vai ver que nesse mesmo vídeo, nesse mesmo capítulo, você vai ver que o próprio Nicodemos, que também era judeu, um dos principais dos judeus, inclusive, Nicodemos, o mesmo que estava presente lá em João 3, como a gente já viu aqui, ele vai falar algumas coisas para outros judeus que queriam prejudicar o Messias aqui, né, visando proteger o Messias. Tá? Você vai ver. Então, é lógico que não se pode generalizar, mas sim, alguns dos judeus que estavam ali queriam matá-lo, tá? Devido ao que o Messias já tinha falado antes, que a gente já viu. Ora, a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, estava próxima. Essa festa aqui está em Levítico 23, fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias deste mês, sétimo, será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Versículo 3, dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Então, os irmãos do Messias falaram isso. Vai para a Judéia. Só que lá estavam gente que queria matar ele. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e contudo realiza os seus feitos em oculto. Se faz essas coisas, manifeste ao mundo. O que acontece? O Messias começou a fazer aqueles milagres, chamar muita atenção. E os próprios irmãos dele queriam que ele se manifestasse ao mundo inteiro. Imagina, meu irmão, aquela época, né? Versículo 5. Pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Na verdade, queriam aqui que fazer com que o Messias manifestasse todas aquelas coisas lá e não fique em oculto, não. Aqui está dizendo... Porque você imagina, meu irmão, olha só isso aqui. Do nada, o Messias ele não tinha feito milagre. Por muitos anos. Ele começou a fazer depois do ministério dele, com 30 anos. Aproximadamente. Então, os irmãos dele, os irmãos do Messias, que ele tinha irmão, cresceram com ele e nunca viram isso. Até agora, do nada, ele começa a fazer coisas. Então, eles ficaram, sei lá, cara, talvez alguma inveja, alguma coisa, né? Porque aqui diz, pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Olha só. Disse, pois, o Messias: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Que não era o momento dele ser crucificado, ele tinha que fazer muita coisa. Então não era para ir lá ainda. Verso 7. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia. Porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. O mundo não odeia quem faz parte do mundo, quem é mundano, quem não é regenerado. Mas o mundo odeia quem é luz. É por isso que você vê pessoas perseguindo pessoas. É por isso que você vê pessoas perseguindo quem prega o evangelho. É por isso que você vê ditos crentes aí hoje, principalmente nas internet da vida e outros lugares, querendo denunciar, prejudicar e inclusive ver preso quem simplesmente está fazendo a sua parte, fazendo certo. É por isso. Porque eu dou testemunho a seu respeito de que suas obras são más.
Quer saber a evidência de um filho do diabo? Ele tenta prejudicar, de todas as formas, quem simplesmente fala a verdade. Subi vós outros à festa? Eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Quem falou isso aqui foi o Messias. 9. Disse-lhe Jesus estas coisas e continuou na Galileia. Continuou na Galileia. Verso 10. Mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também. Não publicamente, mas em oculto. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: onde estará ele? Parece até algumas pessoas que eu conheço, né? O que o Rômulo está fazendo? Porque, sério, cara, é impressionante como as pessoas gostam de perseguir os outros, né? Eu publico alguma coisa no meu Telegram, algum vídeo no meu canal, tem gente aqui reagindo, falando mal, dizendo que eu sou filho do diabo, dizendo que eu sou criminoso. Mesma coisa. Certas pessoas aqui procuram. Onde é que ele está? O que ele está fazendo? Isso aqui é mania de perseguição, cara. Maniazinha de filho do diabo. Quando aqui fala os judeus, novamente, não se generaliza. É porque alguns dos judeus, eles tinham as crenças que estavam ali, já expostas, nós já vimos antes, eles seguiam a Torá, a Taná, etc. Aparece uma pessoa, no caso o Messias, falando coisas espirituais. Eles não estavam entendendo, cara. Que ele era o pão do céu, essas coisas. Então, os judeus ali, alguns, né, não todos, alguns, não estavam aceitando isso e já queriam matá-lo, prendê-lo e matá-lo. Por quê? Porque estes aqui que procuravam ele para matar não eram regenerados, mas existiam judeus que não eram ímpios. 12. E havia grande murmuração, reclamação a seu respeito entre as multidões. Uns diziam: ele é bom, e outros: não, antes ele engana o povo. Entendeu, irmão? A mesma coisa hoje. Um monte de gente aí vê alguém e entende que aquela pessoa não está fazendo mal. Outras pessoas, os cegos espirituais, filho do diabo, não, esse cara está enganando o povo. Mas às vezes não está, né? E o caso aqui do Messias, logicamente que não estava enganando o povo. Que o povo que era ignorante não estava entendendo o que o Messias estava falando. Entretanto, ninguém falava dele abertamente por ter medo dos judeus. Porque se falasse, esses judeus que queriam prender e matar o Messias, iriam querer interrogar também a pessoa. O que tu sabe lá do Jesus, lá, filho de José e tal, entendeu? Então eles não falavam abertamente. Corria já em meio à festa, e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe este letras sem ter estudado? O Messias, meu irmão, filho do Altíssimo. Então, a ele, né, foi concedido aí altos conhecimentos. Por isso que estes judeus que estavam ali naquele momento interpolavam entre si. Como que essa pessoa sabe tanto assim se ele não estudou? 16. Respondeu-lhes o Messias: o meu ensino não é meu, é sim daquele que me enviou. Então você imagina. O pai mesmo ensinava ao filho. O filho transmitia. Por isso que tinha autoconhecimento. Tá, o Messias já estava pregando aqui. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça, porque o Messias estava fazendo a vontade do Pai. Só falava o que o Pai queria. Então ele buscava glorificar o Pai. 19. Não vos deu Moisés a lei? Contudo, ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar-me? Olha que passagem interessante aqui em João 7. Hoje existem muitas pessoas, infelizmente, que seguem doutrinas marcionitas, completamente heréticas, que dizem que todo o Antigo Testamento é do diabo, o Deus do Antigo Testamento é o diabo, é o dragão, Satanás, a lei é do diabo, a Taná é do diabo, tudo é do dragão. Moisés é do diabo. Só que tem um probleminha, né, cara? Vai esbarrar nesse versículo aqui.
Não vos deu Moisés a lei? Quem está falando isso aqui é o Messias. A lei. Contudo, ou seja, em contrapartida, entretanto, todavia, mesmo com a lei de Moisés, ninguém dentre vós a observa. Por quê? Porque vocês querem me matar. Ou seja, não estavam obedecendo a lei de Moisés. Por quê? Porque queriam matar o Messias. Se de fato eles observassem a lei de Moisés, praticassem a lei que estava na antiga aliança, não iam querer matar o Messias. Compreendeu? Então, como é que a lei é do diabo, se o próprio Messias está dizendo que se quem observasse a lei de Moisés não iria querer matar ele? Aí tem que fazer o quê, né, cara? Tem que dizer que é enxerto de Roma. Ou pior, interpretar da forma mais burra possível, um QI de 12, negativo, né? Tá aqui a lei, Êxodo 20, ó. Então falou Deus todas estas palavras. Êxodo 24, verso 3. Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz de estudo que falou o Senhor, faremos. Por isso que o Messias falou, vocês têm a lei de Moisés. Contudo, vocês querem me matar. Vocês não estão observando a lei. É isso que quer dizer isso aqui. Tá aqui, ó. E a lei dizia o quê? Tudo o que falou o Senhor faremos. Por que vocês estão fazendo justamente o contrário do que a lei diz, então? Compreendeu? Então como é que a lei, os 10 mandamentos é do diabo, hein? Ih, marcionitas hereges. 20. Respondeu a multidão. Tens demônio. Quem é que procura matar-te? Ou seja, os hipócritas aqui. Tá? Os judeus já estavam, aqueles judeus ali, né, não todos, alguns dos judeus já queriam matar o Messias devido ao que ele falou. E despertou muita inveja nesses judeus também, né? Ele sabia mais que os judeus. Claro, ele era o filho do pai, né? Do Altíssimo, o Messias. Yahushua Mashiach hebraico. Então, a multidão, quando ele falou isso aqui, ó, isso aqui foi o ápice, entendeu? Ele falou a verdade. Imagina, meu irmão. Ele se levantou lá e falou, não vos deu a lei Moisés? Não vos deu Moisés a lei? Vocês não observam a lei. Imagina você falar isso aqui para os altos escalões lá religiosos. Vocês não observam a lei que vocês dizem. Vocês procuram me matar? Pronto. Qual que é a primeira reação da multidão hipócrita? Aqui, ó. Tens demônio. Meu irmão, sabe por que me chamam filho do diabo? Sabe por que me fazem vídeo criminoso contra mim na internet, me chamando de satanista, filho do diabo, endemoniado, e outras pessoas também? Porque são ímpios, cara. Tá aqui, ó. Tem demônio. A primeira coisa que alguém vai dizer quando tu tá certo é isso aqui. Quem é que procura te matar? E já estava escancarado que eles queriam matar. Replicou-lhe o Messias, um só feito realizei, e todos vos admirais. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas, no sábado circuncidais um homem. E se o homem pode ser circuncidado em dia de sábado, por que a lei de Moisés não, para que a lei de Moisés não seja violada, por que vos indignais contra mim pelo fato de eu ter curado num sábado ao todo um homem? Foi o que eu falei em vídeos passados. O Messias tinha curado num sábado, num shabat. E eles ficaram lá indignados. Mas eles circuncidavam no sábado, e aí, não era errado. Entendeu a hipocrisia do povo? Aí o Messias exorta. Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Esse versículo aqui é para todo mundo que fala que a gente não pode julgar, né? Não julgueis para que não seja julgado. Amigo, olha o que o Messias está falando aqui. Não julgueis segundo a aparência, ou seja, segundo o que você acha errado. Julgue pela reta justiça. É para julgar sim, amigo, mas pela reta justiça. Com equidade, com evidências, com equilíbrio. (25) 25. Diziam alguns de Jerusalém, não é este aquele a quem procuravam matar? Pronto. Então,
As mesmas pessoas, algumas das que estavam ali, estavam dizendo: quem é que procura te matar? Aí pronto, daqui a pouco um fala: tá aqui, ó. Diziam alguns de Jerusalém: não é este aquele a quem procuram matar? Ou seja, as próprias pessoas confessaram que estavam mentindo, que queriam matar sim. Eis que ele fala abertamente e nada lhe dizem. Porventura reconhecem verdadeiramente as autoridades que este é, de fato, o Cristo, o profeta, o enviado das Escrituras? Que as Escrituras estavam profetizando? Nós, todavia, sabemos de onde este é. Quando, porém, vier o Messias, o Cristo, o enviado, ninguém saberá de onde ele é. Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, clamou, dizendo: vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou. E não vim porque eu de mim mesmo o quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis. Veja só, meu irmão, quando o Messias fala isso aqui, ó, não vim porque eu de mim mesmo o quisesse. Você está entendendo a diferença? Ele está dizendo claramente: eu não vim porque eu de mim mesmo o quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro. Meu irmão, foi a vontade do Pai que fez o Filho ser enviado à Terra para cumprir uma missão, para cumprir toda essa grande obra redentora. Mais um amparo aqui que a Trindade não é bíblica. Quando você fala assim, ó, imagina, cara, se fosse você falando aqui, ó, eu não vim porque eu de mim mesmo quisesse. Você tem livre-arbítrio? Ou alguém enviou você? Então você está fazendo a vontade de alguém. É interessante isso, né? Aquele a quem vós não conheceis, o Messias, ele já estava falando do Pai aqui. Eu o conheço porque venho da parte dele e fui por ele enviado. Por ele enviado. O Messias foi enviado, não. Então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão porque ainda não era chegada a sua hora. As pessoas estavam morrendo de raiva já, queriam prender o Messias. Logo desde o início. E contudo muitos de entre a multidão creram nele e diziam: quando vier o Messias, o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito? Ou seja, muitos estavam crendo nele já devido aos sinais, tá? Os sinais, sim, chamaram a atenção de muitos, estavam crendo nele. Alguns, né? Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. Então os fariseus ali, cheios de inveja e ódio, filhos do diabo, né? Queriam prender o Messias, olha só. É isso, meu irmão, o que a falta de discernimento espiritual, a falta do conhecer o Pai realmente faz. Eles estavam achando que o certo era o errado. Por não entender as profecias. Disse-lhes o Messias: Jesus, ainda por um pouco de tempo estou convosco e depois irei para junto daquele que me enviou. Ou seja, o Messias estava falando aqui que ia durar um tempo ainda na terra, iam matá-lo e depois ele ia voltar ao Pai. 34. A vez de procurar-me e não me achareis, também aonde eu estou vós não podeis ir, ou seja, no céu, à destra do Pai. Vocês vão procurar aqui na terra, não vão me achar, eu não vou mais estar aqui. Disseram, pois, os judeus uns aos outros: para onde irá este que não o possamos achar? Irá porventura para a dispersão entre os gregos, com o fim de os ensinar? Eles não tinham nenhum conhecimento, cara. Eles não estavam entendendo nada a respeito. E pensavam que o Messias falava apenas de coisas literais, físicas, e não era nada disso. Terrenas, né? E não era nada disso, era celestial. O que significa de fato o que ele diz: havei de procurar-me e não me achareis. Também onde eu estou, vós não podeis. Eles não estavam entendendo nada. 37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se então o Messias, Yahushua, e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Imagina essa cena aqui.
alguém, um homem, no último dia da festa dos tabernáculos, se levanta e exclama para todo mundo e fala: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Meu irmão, quem não tem um chamado à eleição ia chamar. O cara é louco. Esse cara é louco, esse cara é só mais um falso profeta enganando as multidões. Por isso que aqui você viu aqui, eu já li antes, muitos do povo dizendo: não, esse cara está enganando o povo. Achavam que ele era um falso profeta, cara. Um líder de uma seita, um negócio assim. Então por isso que os judeus queriam matá-lo, queriam prendê-lo. Muitas pessoas estavam odiando ele, abandonaram quando ele falava as coisas. Porque ele faz esse tipo de coisa aqui. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Meu irmão, é o filho do pai falando, cara. O filho do Altíssimo falando. E de fato isso aqui é verdade. Tá? Venha a mim e beba. É o chamado, né? E aqui você tem que cuidar para não entrar em arminianismo, tá? Ó, você lê: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Você pensa: pronto, livre-arbítrio. Pode escolher seguir o Messias ou não. Só que ele não está dando escolha. Ele está chamando. Está chamando o eleito. Os fariseus que estavam lá iam matar ele, e ele sabia disso. Iam crucificar ele, e ele sabia disso. Então por que ele vai dizer: se alguém tem sede, venha a mim e beba? Não era para os fariseus. Os fariseus iam matá-lo. Era para os eleitos que estavam lá. Compreendeu? Então não é escolha, meu irmão. É a pregação geral, é a evangelização. Tá? E essa sede aqui é espiritual. Quem crer em mim, aqui novamente, quem crer em mim, verso 38, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Onde é que diz isso? Isaías 12, 3. Vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. É, rio de água viva, né? Fonte da salvação. Por quê? Porque o que crê, ele se torna então regenerado, parte da igreja. Né? Então, flui água viva porque a igreja então é ordenada a evangelizar, que é a palavra, a água. Tá? E aqui novamente não é livre-arbítrio, tá? Quem crer é chamado, entenda isso. É triste o arminianismo, cara, porque ele coloca no ser humano o poder da salvação, cara, de escolher a salvação. Meu irmão, entenda. Ó, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim. Se alguém tem sede, venha. Quem crer, meu irmão, é chamado. Pregação, evangelização. Isso aqui tem que ser feito para todo mundo. Muitos são os chamados, poucos os escolhidos. Simples assim. 39. Isto lhe disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, veja, essa frase dele aqui era para posteriori, ou seja, para mais tarde ainda se cumprir, crer essas coisas todas ali, né? Tá aqui, ó. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Aqui, o fluirão de águas vivas, né? Ia demorar um tempo ainda para isso acontecer. Que o Espírito só veio depois da ascensão dele aos céus, né? Lá em Atos 2. Tá aqui as profecias em Isaías 44. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Joel 2:28 também. O batismo e Atos 2:17 também. Daí que aconteceu. 40. Então os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras diziam: este é verdadeiramente o profeta. Alguns estavam crendo. Por que outros não? Eleição. A pregação era a mesma. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: porventura o Cristo virá da Galileia? Ou seja, muitas pessoas pensavam diferente aqui. Muitos creram, mas outros, porventura, o enviado, o profeta das Escrituras, virá da Galileia?
Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Então assim, houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Sabe por que isso aqui, pessoal? Isso aqui se chama uma ironia joanina, né? É que o Messias, na verdade, ele só cresceu na Galileia, mas ele não nasceu na Galileia. Ele nasceu em Belém. É a ignorância desse povo aqui que não sabia e achava que ele tinha nascido na Galileia, mas não era. Por isso que eles ficaram confundidos aqui. Ó, porventura o Cristo virá da Galileia? Achavam que ele tinha nascido lá. Não, mas não. Ele só cresceu lá. Mas ele nasceu em Belém. Tá? Ou seja, as pessoas sabiam dessas duas profecias importantes sobre o Messias. Tinha profecia que falava que ele tinha que vir de Belém de onde era, e da descendência de Davi. Eles sabiam dessa profecia. Por isso que estavam esperando o Messias. Tá? Mas sim, o Messias era descendente de Davi. Isso aqui está em 2 Samuel 7, 12, 16, Isaías 11, 1 e Jeremias 23, 5. Tá? Ou seja, o Messias ele veio da descendência, da linhagem do rei Davi. Tá? Nessas passagens. Isso também está comprovado na genealogia, né, de Mateus 1 e Lucas 3. Só que o Messias ele também nasceu em Belém. Tá? Tá lá em Miqueias 5:2, que aqui é a passagem que tem aqui. Aqui é 5:2, ó. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, da antiguidade. Né? Então era bem conhecida essa profecia, por isso que sabiam disso, de cor, de Belém Efrata. Então por que disseram que porventura o Cristo virá da Galileia? Porque ele cresceu na Galileia, em Nazaré, na Galileia. Né? Ele era conhecido também como o Jesus de Nazaré, né? Porque ele passou muito tempo lá. E foi por causa disso. Ele passou grande parte do ministério dele lá na Galileia também. Então por isso que achavam que era, mas ele não nasceu lá, ele só cresceu lá, entendeu? Entendeu, pessoal? Então assim houve dissensão entre o povo por causa dele, a ignorância. Hein? Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, que ainda não era a hora. Né? Você vê a raiva que a verdade causou naquelas pessoas. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhe perguntaram, por que não o trouxestes? 46. Responderam-lhe eles, jamais alguém falou como este homem. 47. Replicaram-lhes, pois, os fariseus, será que também vós fostes enganados? Os fariseus tinham, cara, uma inveja terrível do Messias. Porventura creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Quanto a esta plebe que nada sabe da lei, é maldita. Nicodemos, aqui o judeu que eu falei, Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes. Olha, ele foi lá ter com Jesus em João 3, de noite, para aprender com ele. Nicodemos aqui interferiu. Ó. Acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Nicodemos queria proteger o Messias. Não queria que o Messias fosse preso. Na lei aqui, em Êxodo 23, diz, não espalharás notícias falsas, nem darás mão ao ímpio para seres testemunha maldosa. Ó, esse versículo aqui é interessante para muitos que se dizem teólogos hoje. E teólogos, né? Os teólogozinhos, os pregadorzinhos, os youtuberzinhos aí de internet, né? Tá aqui, ó. Não espalharás notícias falsas. Bom, né? Mentir para as pessoas, né? Levítico 19, não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo ao grande. Com justiça julgarás o teu próximo. Com justiça julgará o próximo. Justos. É muito justo, né, cara? Tem gente muito interessante nessa terra aí que gosta muito de atacar. Na lei dizia essas coisas. Nicodemos, então veja aqui uma das provas. Nicodemos, um dos judeus, queria proteger o Messias. Então como é que todo judeu é... Então nunca se pode generalizar. 52. Responderam eles, dar-se-á o caso de que também tu és da Galileia? Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. Pronto, a ignorância daqueles fariseus que estavam ali chega ao ponto que chegaram a querer contrapor Nicodemos, achando que o cara era da Galileia e não era. Ele só cresceu lá, mas não nasceu lá.
era descendente de Davi. Inclusive está aqui a profecia, ó. Deixa eu ler aqui de novo, que eu não mostrei. Aqui. O Senhor jurou a Davi com firme juramento e dele não se apartará. Um rebento da tua carne farei subir para o teu trono. Está aqui a profecia em Salmo 132, 11, que o Messias viria da linhagem de Davi. E aí aqui tem um grande problema, porque isso aqui, muitos estudiosos dizem que é um acréscimo a partir do versículo 53. Nós vamos ver no próximo vídeo a partir daqui em diante, beleza? E depois é o capítulo 8 de João. João 8 tem muitas verdades, muita coisa para se explicar. Até o próximo vídeo, então, se o Criador assim permitir. Deixa o like, deixa o joinha, se inscreva, ative o sininho e siga nas redes aí, Romulo Arasquim, Telegram, Instagram, link, primeiro comentário fixado no topo. Link para a playlist completa também está aí embaixo. Abraço, até a próxima. Que Deus abençoe.